puder abrir em Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, o terceiro, Gênesis, Êxodo, Levítico é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 25. Gostaria de falar sobre 3 fundamentos espirituais que sustenta com poder e autoridade um casamento que expressa o modelo de Cristo e a igreja. Eu gostaria de falar sobre os 3 altares que sustentam um casamento. O casamento, a gente tem tentado passar por alguns lugares, tentado falar sobre isso. Um casamento, todo matrimônio, as leis que regem, governam o matrimônio, elas são leis puramente espirituais. Por isso que as nossas ações no campo físico, material, elas precisam estar alinhadas com essas leis espirituais. Porque o matrimônio, o casamento, ele é uma convocação do céu para revelar, para evangelizar uma sociedade a respeito de Cristo e a igreja. Só existe um casamento para Deus, Cristo e a igreja. Não existe tipos de casamentos, não existe vários casamentos, só existe um. Desde antes da fundação do mundo, Deus criou um casamento, o de Cristo e a igreja. A partir daí, todo homem, toda mulher que se une, ele tem uma invocação, uma convocação do céu de expressar Cristo e a igreja. E existem 3 altares que sustentam um matrimônio no modelo de Cristo e a igreja. Existem 3 altares que, quando um casamento ele tem esses 3 altares, a manutenção desses 3 altares, é um casamento inabalável e vai gerar uma família no modelo de Deus. Esses 3 altares são a mesa, o leito e o altar de adoração. São 3 altares que sustentam e blindam um matrimônio, que gera uma imunidade tal contra todas as astutas ciladas de Satanás. É o altar chamado a mesa mesmo de refeição de uma casa. É o altar chamado leito, lugar de intimidade de um casal. E o altar de adoração, de oração, o lugar que um marido e a esposa reservam para Deus. E eu gostaria de falar primeiramente sobre a mesa. Para tanto, quero agradecer a presença do pastor e a pastora Edson Lapa e a pastora Alessandra. Uma honra para nós tê-los conosco. Quero cumprimentar todos os pastores, líderes e membros também que têm vindo de outra denominação, de outras cidades, estão conosco. Tem o pessoal do Blumenau que está aqui, o pessoal de Curitiba. Não sei se tem de outras cidades também, mas pelo menos gente que ligou, que a gente sabe que está aqui. Sejam todos bem-vindos. Êxodo 25. Se você puder abrir, hoje já deve ter aberto, só falta eu acredito. Então vamos lá. Meu Deus, eu tenho que dar certo com esse negócio. Eu já falei, antes eu tinha esse netbook, eu me atrapalhava todo com ele. Agora eu também tenho um iPad, então eu estou duplamente enrolado. Aleluia. Êxodo 25, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração se mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze e estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e a madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix, pedra de engastes para a estola sacerdotal e para a peitoral. Versículo 8: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles.
desde o Éden até esse momento, aonde Moisés está no cume do monte, no meio da glória de Deus. Ele passou 6 dias ali, e no 7º a glória de Deus veio sobre ele. Ele começou a receber orientações de Deus. Desde o Éden até ali, Deus tinha maneiras de se relacionar com o seu povo. Ele aparecia esporadicamente ou aleatoriamente, segundo a sua vontade, para uma pessoa ou para outra pessoa. Desde quando Deus libertou o povo do Egito, que Deus começa a trazer uma constituição para aquele povo. Eles eram 400 anos escravos, então agora eles se tornaram uma nação, e Deus precisou trazer uma cultura para eles. Deus precisou trazer leis cíveis, leis morais, leis espirituais. Muitas dessas, às vezes, a igreja confunde tudo, troca tudo. Mas Deus, e uma das coisas que Deus fez, Deus decidiu que agora haveria uma casa. Ele não ia mais esporadicamente escolher esse ou aquele para aparecer. Agora ele decidiu que fosse construído para ele uma casa, aonde ele viria habitar e estaria de contínuo no meio do seu povo. E quando ele decide fazer isso, ele começa agora a dar as diretrizes, dar a planta para Moisés, a respeito do santuário, a casa do Senhor, o templo, o tabernáculo de Deus, um lugar que Deus iria morar, o tabernáculo, que tinha um átrio, o santo dos santos. Isso boa parte das pessoas que leem a Bíblia sabe do que eu estou falando. Só que Deus começa então, a partir daí, trazer ponto por ponto. E a primeira coisa que Deus manda fazer está mais à frente, versículo 10, versículo 9, porque o 8 nós já lemos. Segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus, ele dá um modelo de uma casa, de um tabernáculo, um lugar para Moisés. E é um modelo de uma casa e um tipo de mobília e um tipo de... Meu Deus, está me faltando a palavra. É uma arquitetura que jamais existiu. Nunca houve nada igual antes. E Deus pegou Moisés e Deus trouxe cada detalhe para Moisés sobre isso. E Moisés, ele tinha um modelo na sua cabeça, o modelo do Egito. Moisés foi criado no Egito. Moisés sabia o que era uma construção cheia de requinte, de ouro, de pedras preciosas. O Egito tinha isso. Só que agora Deus dá uma arquitetura para Moisés. Nunca ninguém tinha algo igual sobre a face da terra. Deus trouxe um modelo do céu e disse: Moisés, faz desse jeito. E a primeira coisa que Deus manda Moisés fazer, para constituir toda aquela estrutura, a primeira coisa Deus diz, versículo 10: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, e o seu comprimento de 1 côvado e meio, largura de 1 côvado e meio, e a altura também. De ouro puro cobrirás por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma bordura de ouro ao redor. A primeira coisa que Deus manda Moisés fazer, Moisés escreve. Deus manda Moisés fazer uma arca, e Deus manda Moisés cobrir a arca com ouro. E Deus diz que ali, essa arca vai ser colocada no Santo dos Santos, o lugar mais íntimo de toda essa casa, essa estrutura chamada tabernáculo. É um lugar que ficava depois de um grosso véu. E Deus diz: ali estará a minha presença para sempre no meio do povo. Esse lugar era inacessível para as pessoas, para os sacerdotes. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali para remir o pecado dos 365 dias que o povo teve, com a morte de um carneiro, que simbolizava e representava a Cristo Jesus. Ali estava a presença de Deus. É a primeira coisa que Deus manda fazer. A arca, o símbolo da presença onde Deus ia habitar ali. A segunda coisa que Deus manda fazer
mais para frente, no versículo 23, porque até aí o 22 está falando sobre a arca. Versículo 23: também farás uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, e a largura de 1 côvado, e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como os lugares para os varais, para se conduzir à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará a mesa. Também farás os seus pratos, e todos os recipientes, que inclui talher, que inclui xícaras, para o incenso, e suas jarras e suas taças, em que se hão de oferecer os sacrifícios. De ouro puro os farás, e porás sobre a mesa os pães da presença, que estarão para sempre diante de mim. A segunda coisa que Deus manda fazer era uma mesa, e essa mesa, ela ficava do lado de cá do véu. Desde quando você entrava no tabernáculo, que você tinha acesso ao átrio, quando você se projetava para dentro, e aí só o sacerdote podia fazer isso, lugar chamado Santo dos Santos. Você passava pela pia do propiciatório, e você chegava na mesa, e na mesa você já via o véu, e depois do véu estava a arca, a glória do Senhor. Foi a segunda coisa. E é interessante porque as medidas que Deus deu para essa mesa e a arquitetura que Deus deu para essa mesa, exatamente é a arquitetura, a altura e a largura mediana das mesas que eu e você usamos hoje na nossa casa. O Egito não tinha esse tipo de mesa. O Egito tinha mesas grandes, plataformas de pedra, de metais, que eles usavam simplesmente para não deixar coisas no chão. Não tinham a cultura de uma cadeira sentar-se à mesa. Deus manda fazer essa mesa, e essa mesa, ela passou a ser um molde que nós usamos até hoje, exatamente nesses tamanhos. E nós sabemos que todo o tabernáculo que Deus trouxe uma revelação do céu para Moisés construir, todo o tempo ele está falando das áreas de relacionamento que Deus buscava com o seu povo. E é interessante que depois da presença de Deus, a arca, a segunda coisa a ser feita é a mesa. E obviamente essa mesa não tinha cadeiras. Essa mesa, Deus disse: agora você vai pegar o pão e vai colocar em cima dessa mesa, é o pão da minha presença. Ele vai estar continuamente, é o pão da presença, ele vai estar continuamente, para sempre, em cima da mesa. Por muito tempo, esse princípio, porque aqui nós temos um princípio. Quando Deus estabelece algo no tabernáculo, Deus estabelece um princípio. Há uma diferença entre um princípio e entre a aplicação de um princípio. E Deus, ele estabeleceu um princípio aqui, o princípio da mesa. E é interessante que a partir daí, Deus, por muito tempo, toda essa força que a Bíblia fala sobre a mesa, ela não encontrou um lugar nas mensagens de púlpito, ela não encontrou um lugar nas mensagens bíblicas. Por quê? Porque de uma forma instintivamente, as culturas traziam a mesa, um lugar de refeição da família, onde a família se reúne a 1,5 metros, a 1 metro um do outro, face a face, e ali as coisas acontecem de bom, de ruim, de alegria, de tristeza. Ali há uma reciclagem todo dia, um recondicionamento da vida familiar, e isso sempre existiu.
Até que Satanás conseguiu, por meio da modernidade, de um avanço do poder capitalismo, começar a roubar este princípio, o princípio da mesa, aonde a família senta para fazer a sua refeição, e sem saber que tem ali um segundo pão desconhecido, que atua para operar na restauração e nutrição dos relacionamentos da família, que é o pão da presença, que é Cristo. Nós sabemos biblicamente quem é o pão da presença, e sabemos biblicamente que o pão da presença é Jesus. Amém? E Jesus, ele estava exato ali simbolizando isso. E ele está do lado de cá do véu. Ele é o último estágio para depois do véu. Ali, na mesa da preposição, no pão da presença, estava a senha que transportava alguém para o outro lado do véu. A glória de Deus estava ali na arca. Há um poder nesse pão da presença sobre a mesa, que aciona as pessoas para conhecer uma glória que está do outro lado do véu. Por isso que nunca antes se movimentou muito essa fala, essa palavra. Mas são dias, e você pode receber isso no seu espírito, no seu coração, que o espírito de Elias, que está se levantando para converter o coração de pais aos filhos e dos filhos aos pais, vai falar muito a respeito da mesa que precisa ser recuperada dentro dos lares, aonde o pão da presença se manifesta para curar relacionamentos de pais e filhos aos pais, que ativa a glória que está depois do véu. Quando o povo de Deus saiu do Egito, a grande ruptura das trevas para a luz, a grande libertação espiritual da morte eterna para a vida eterna, ela tem a sua maior simbologia ali dentro do Egito. Quando Deus decide que vai libertar o povo, o seu povo, Deus manda que eles matem um cordeiro, e as famílias sentem para ter uma refeição ali. E o sangue daquele cordeiro seria o passaporte para a libertação de toda aquela linhagem, toda aquela geração que era a extensão da semente de Abraão. Naquela noite, muito mais do que um sangue derramado nos vergais da porta, Deus estabeleceu a festa da Páscoa, aonde eles tinham por obrigatoriedade de sempre comemorá-la, e sempre comemorando da seguinte forma: sentavam-se à mesa, a família fazia uma refeição, e ali na mesa os pais contavam aos filhos como Deus promoveu grande libertação no seu povo. E os filhos, continuamente à mesa, ouvindo que os pais contavam, recebiam no seu espírito a força da salvação de Jeová, que houvera libertado o seu povo do Egito. Muito mais do que o sangue, Deus estabelece uma janta, uma ceia, e ali sentaram. Por quê? E Deus diz: os pães asmos, os pães junto ao cordeiro, porque ali representava o pão da presença. Existe um princípio espiritual estabelecido à mesa da refeição, da ceia de uma casa. Não somente se senta e se come um pão físico, há no invisível, há no oculto um outro pão chamado pão da presença, que se manifesta à mesa e aciona uma glória que está depois do véu, traz curas para os relacionamentos, traz fortificação emocional. Há uma glória que se manifesta ali, invisível.
E quando Deus estabelece isso, então ele sai. Mais tarde, um dia, Jesus, ele morre no Calvário. E quando ele morre na cruz, a Bíblia diz que lá no templo, que depois desse tabernáculo de lona, que era móvel, quando o povo de Deus se estabelece na sua terra, Deus diz: não precisa ser mais uma barraca que se movimenta, agora constrói uma aqui de pedra no lugar. E o templo de Salomão se estabeleceu ali nos mesmos moldes. E ali estava aquele véu, a Bíblia diz que era um véu grosso. No Santo dos Santos, a arca, do lado de cá, a mesa. E um dia, Jesus morre. A Bíblia diz que quando Jesus morre, ali dentro do templo, em Jerusalém, aquele véu enorme e grosso se rompe de alto a baixo. Literalmente, fisicamente, Jesus morre aqui. E acontece simultaneamente algo extraordinário. Aquele véu espesso, grosso, rasga-se de alto a baixo. E a Bíblia faz questão de dizer de alto a baixo, porque não foi ninguém que pegou e rasgou esse véu. Embora tenha o nome de véu, e na nossa mente véu é uma coisa fina, era algo muito espesso, grosso. Deus rasgou de alto a baixo. Deus estava dizendo o quê? Agora, aquele cordeiro que estava lá, agora o verdadeiro cordeiro de Deus, o pão da vida, o pão da redenção, agora ele, por sua morte, quem se alimenta desse cordeiro, tem esse véu rasgado e um acesso contínuo à glória que está do outro lado. Há uma fusão, uma vez que se come do pão da redenção, se experimenta uma segunda presença, a presença da glória, que estaria do outro lado do véu. Mas quando você come o pão da redenção, o pão da presença, Cristo, a mesa, o véu se rasga e acontece de uma forma invisível e milagrosa, uma ação da glória de Deus, que cura, que gera cura nos relacionamentos, que gera uma expressão de afetividade, que gera uma expressão de proteção na vida da família. Essa mesa construída, ela falava muito mais do que algo. Deus estabeleceu um princípio nela, independentemente das pessoas terem uma revelação disso ou não. Quando Deus estabelece um princípio, esse princípio trabalha independente das pessoas. O que acontece? Aqueles que têm revelação ou fazem uso desse princípio para se relacionar numa movimentação de Deus. E os que não têm revelação, muitas vezes trabalham de forma equivocada. Mas alguns, mesmo não tendo revelação, por respeitar o princípio, acabam sendo atingidos. Por exemplo, a lei da semeadura. Você vai encontrar homens prósperos financeiramente que não conhecem a Cristo. Mas quando você conhece o seu modelo de vida, ele é uma pessoa que ele entendeu o princípio do dar. Eu conheci alguns homens assim, empresários assim. Eu conheci um empresário que chegava na loja dele. Era interessante. O cafezinho dele era Melita. E era café Melita ali, era café Melita no galpão, era café Melita lá para o pessoal que fazia o depósito da entrada, era para todos. Ele dizia: eu tive condições de tomar café Melita, agora a partir de mim, quem está comigo vai ter. E eu fiquei sabendo que ele investia pesado em instituições ali naquele bairro. E eu perguntei por quê. Essa comunidade me acolheu, eu era pobre, hoje eu estou rico, eu invisto nela como gratidão por elas terem me acolhido. Ele não é um homem que conhece a Cristo, mas conheceu um princípio. É como o princípio do dízimo. Não existe pessoa que não dá dízimo. Não existe nenhum ser humano que não dá dízimo, porque o dízimo não diz respeito ao homem. Deus estabeleceu um princípio, o princípio do dízimo. Os 10% da renda não fica com a pessoa. O que difere é que alguns escolhem alinhar-se
esse recurso e destinar aquilo que Deus estabeleceu para a casa do Senhor. E outros não, mas não fica na sua mão, não depende dele. É um princípio. Deus estabeleceu um princípio que está ligado à mesa, que quando uma família senta e se reúne, ali veio ao encontro daquela família o pão da presença. Eu não preciso me ater a estatísticas, mil, que vão provar que uma família que conserva pelo menos uma refeição diária, todos juntos, elas, nas suas estatísticas, são onde os filhos são emocionalmente mais saudáveis, o índice de casamento são mais duradouros, são uma série de coisas que não precisa trazer aqui, porque isso é uma coisa que você já sabe, amém? O que nós estamos acessando nessa noite de uma maneira mais profunda é que isso é resultado não se trata de uma cultura familiar, não se trata de uma tradição familiar, se trata de um princípio que Deus estabeleceu, que quando uma família sente à mesa, o pão da presença vem ao seu encontro. Exatamente ali que Deus manifesta, diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. O clamor do céu, quando Jesus fala: Pai, dai-nos o pão nosso de cada dia. Jesus não estava somente preocupado em ter a provisão diária. Não, quando Jesus fala: Senhor, dai-nos o pão nosso de cada dia, essa oração de Jesus é um apelo à reunião familiar, aonde Ele deseja se apresentar de uma forma invisível, como o pão da presença que vem à mesa quando se reúne ali a família. Há um princípio ativo liberado aí, meu amado. Há um princípio nesse lugar estabelecido. Satanás, ele tem um foco na vida, não é deixar você doente ou deixar você pobre, mas separar você de Cristo. Esse sempre foi o foco de Satanás. Então, se ele podia tirar os elementos que nos roubam esse acesso, então ele já tem êxito. E a mesa é um altar da família, aonde quando a família decide-se ressentar-se à sua roda para ter a sua refeição, muito mais do que um pão físico, existe um pão da redenção que se apresenta para ser digerido, de forma que o véu se rasga e aquela glória que cura relacionamentos, que restaura a família, se apresenta naquele lugar. É uma coisa fantástica. Por isso, nesses dias, Deus quer restaurar um altar que tem se perdido dentro dos lares. O altar da mesa não é um lugar que você dobra o joelho para orar. Não, é um lugar que você senta para comungar. Na igreja católica, eles, quando têm acesso ao pão, eles não chamam de ceia, como nós chamamos, eles chamam de comunhão, porque esse é o princípio de fato verdadeiro. O problema é que a religião transformou a comunhão numa fila de pessoas que vai buscar uma bolachinha de trigo e botar para dentro. E no meio evangélico não é diferente. A mesa, ela tem... Você já parou para pensar que Deus, o Criador, podia fazer a gente com a necessidade de se alimentar só uma vez por mês? Deus podia fazer a gente que comia uma vez por ano, estava bom. Não te comunica nada o fato de você ter a necessidade de ter 3 refeições por dia. Deus criou um mecanismo que exigiu da gente sentar à mesa para desfrutar do pão da presença. O pão da redenção vem à sua casa, à sua mesa, enquanto você se reúne com a sua família. Por isso que Satanás hoje nos empurra para passar correndo na mesa, empurrar um negócio quente para dentro. Ou então um come assistindo o Globo Esporte, o outro come no trabalho, o outro come de outro jeito.
E não estou querendo criticar ninguém, de forma alguma, só estou trazendo uma realidade à tona. Tivemos outro tempo aí numa casa, e foi interessante, porque naquela família, os filhos daquela casa, porque estávamos ali, todos se sentaram à mesa, e com uma mão seguravam um talher, e com outra mão o iPhone. Satanás tem roubado o poder. Pelo estômago você não fica sem comer, você acaba comendo. Mas esse não é o princípio que Deus desejou, estabeleceu. O princípio de Deus é que na mesa, quando uma família se reúne para comer o alimento físico, que alimenta o corpo, o que ela não sabe, que o pão da redenção se apresenta para visitar aquela casa. Deus quer restaurar esse altar no seio das famílias, um lugar onde o pão da presença possa se manifestar ao menos uma vez ao dia. Amém. Teve um tempo a mesa da presença. E uma coisa linda que eu acho é que Deus, hoje, a gente olhando para a Bíblia, sendo impulsionado, incentivado por outras pessoas a enxergar essa ótica na Bíblia, começamos a ver como Deus trabalha no princípio da mesa, como Ele opera nesse princípio que Ele mesmo estabeleceu para um fim, de estabelecer o pão da presença na ceia de cada casa, quando a família se reúne. E quando você vê por toda a Bíblia, nós temos muitas experiências dessa natureza, e o próprio Jesus tinha essa dinâmica. Eu gostaria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 23, no versículo 5. Conhecido, mas vamos ler. Salmo 23, 5. Tá bom, não vamos ler, pronto, nós já conhecemos. É o Salmo 23, é muito conhecido, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará e tudo mais. No versículo 5, o que ele diz? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Entenda uma coisa. Nós temos muitos inimigos, mais do que nós sabemos. Nosso dia a dia, os nossos inimigos nos afetam. Nossos filhos têm inimigos que os afetam. Mas Deus estabeleceu um princípio, que tem um lugar que a família se reúne em volta da mesa, onde Ele, o Senhor, de uma forma invisível, o pão da presença, vem para derrotar os nossos inimigos. Seu filho sai de casa, às vezes passa na escola, é humilhado, às vezes passa em outro lugar, é enganado, tem os seus dias de adolescência, confuso. Seu corpo começa a responder de uma forma diferente. Uma hora ele tem uma frase que você diz: meu Deus, já está adulto, pode casar hoje. Outra hora ele faz coisas que você diz: não, só falta botar uma fralda, ainda é uma criança. Isso tudo só exala, só manifesta uma erupção que está acontecendo no desenvolvimento dele, que ele não consegue compreender. E muitas vezes ele chega em casa,
machucado pelo inimigo, roubado de alguma forma pelo inimigo, e chega em casa e está insatisfeito, ou está nervoso com alguma coisa. E quando ele chega em casa, que ele encontra aquela casa vazia, aquele frio, aquele espaço frio, vazio, não há um lugar à mesa, não há um costume à mesa. Talvez ele vai encontrar alguma coisa na geladeira que vai requentar no micro-ondas, e depois ele vai se conectar com as redes sociais para tentar de alguma forma amenizar. Só que a Bíblia diz que esse mesmo filho que chega em casa derrotado, carregado de insatisfações, ira, reclamações, quando ele chega em casa, tem uma mesa que uma mãe muito sabiamente preparou, como dizem em Provérbios, a sabedoria preparou a sua mesa. E ali o filho senta, e sentado à volta da mesa, influenciado pelo pão invisível da presença, ele pode colocar suas reclamações para fora, ele pode colocar suas queixas para fora. E esse mesmo pão da presença se encarrega de usar o pai, a mãe ou outro irmão para curar o seu coração, trazê-lo para perto e derrotar o inimigo. Ali Deus apresenta e prepara uma mesa na presença do inimigo, dos nossos inimigos, para derrotar os inimigos da nossa casa. É interessante, nossas meninas estudam de manhã, e é interessante quando elas voltam do colégio, porque elas sentam na mesa e começam, e você em pouco tempo, você sabe tudo que deu certo e tudo que deu errado no colégio. Ou então você percebe que não tem uma fala, tem só um silêncio, e ali é a hora. E nesse muito falado, que deu certo, que deu errado, você se aquieta, só ouve, e ali você consegue pegar algumas áreas. Opa, algo entrou, alguma coisa aconteceu. Ali, o pão da presença te ajuda a derrotar os inimigos na mesa, na presença dos teus inimigos. A mesa é um princípio que Deus estabeleceu para manifestar o pão da presença no seio de uma família, que cura os relacionamentos desta casa, que restaura a afetividade, que é um lugar de graça. Jesus, ele tem muitas experiências. Os milagres de Jesus no campo da transformação, da cura e da restauração. Não estou falando de milagres físicos, de curar um cego, isso ele fazia na rua. De ressuscitar um morto, foi na rua. Mas as curas de transformação, milagres de cura do coração, se você olhar, estudar a Bíblia, os Evangelhos, você vai ver que a maioria deles, Jesus os proporcionou sentado à mesa. Sentado à mesa de Zaqueu, Jesus o curou. Sentado à mesa de Levi, Jesus o curou. Sentado à mesa de Marta e Maria, Jesus conquistou aquela casa. Sentado à mesa dos fariseus, aquela mulher entra por debaixo, estoura um vidro de alabastro. Jesus, ele tinha em mente o princípio da mesa muito ativo. Ele conhecia o que se manifestava no invisível em volta da mesa, para cura e restauração e fortalecimento de relacionamentos. Porque o coração de todo ser humano é formado dentro do lar. Só que a conexão desses corações uns com os outros, a mesa proporciona. A mesa habilita a força e o poder do pão da presença, que cura e restaura e nutre relacionamentos familiares. Por isso Satanás tem roubado esse lugar. E eu estou aqui exatamente para te reencorajar a fazer pelo menos uma refeição por dia na sua casa, um lugar que é celebrado, entendendo que Ele, o pão da presença, vem para ajudar a fazer você conquistar na sua casa aquilo que você praticamente já desistiu de conquistar. Não
Prepare a mesa, torna ela um lugar atrativo para que os teus assentem ali, e deixe que o pão da presença se encarregue de fazer aquilo que você não consegue fazer. O pão da redenção rasga o véu, a glória vem e visita para fazer coisas que você não imagina, porque é um princípio que Ele estabeleceu. Não se trata de mim, de você, mas Ele precisa da mesa, Ele precisa da refeição. E Jesus, Ele tinha uma coisa muito linda que acontecia com Ele, assentado à mesa. Mas tem um versículo que eu separei na Bíblia, que eu gostaria muito que você pudesse abrir. Está em Mateus 9, versículo 10. Mateus 9, esse nós vamos ler juntos. Versículo 10. Deixa eu achar aqui também. Mateus 9. Vamos lá. Abre, meu filho. Isso. E aconteceu, e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Jesus conhecia o princípio da mesa. Jesus conhecia que à volta da mesa, o pão da presença se apresenta para curar corações. Então ele senta à mesa. Só que ele senta à mesa e tinha muita gente ruim sentada com ele ali. E as pessoas olharam e disseram: se esse cara é mesmo santo e é de Deus, ele conheceria quem está com ele sentado. E Jesus estava tentando dizer: exatamente porque eu sei, é que eu os conduzia a sentar na mesa e ter uma refeição com eles. O que eu estou querendo dizer com isso? Seu filho não quer Deus? Ok. Está em rebeldia? Ok. Seu marido desgastou o casamento na mente dele, já não trata mais as coisas como deve ser tratado em casa? Ok. Prepare uma mesa. Faça desse lugar um lugar atrativo para estar. Porque o princípio que ele estabeleceu é não para os sãos, mas para os doentes. Ali na mesa, se você prepara, ele virá para fazer aos doentes aquilo que você não pode fazer. Ele virá fazer coisas que você não consegue fazer, coisas que você está orando há anos. Prepare a mesa, traga ali. Ali existe um pão da presença invisível que cura. A mesa tem uma ação de graça, inclusive de honra. A mesa devolve honra. Eu não vou ler, queria ler, mas não dá. Quando o rei Davi, que é um tipo de Cristo, a maior tipologia de Cristo do Antigo Testamento, talvez no sentido prático de dia a dia, não só no sentido profético, porque daí nós temos Isaac e outros, mas de um caminhar no Espírito, foi Davi. E Davi um dia, estando no reinado, ele pergunta: existe alguém da casa de Saul? A casa de Saul foi o primeiro rei de Israel. Ela estava em vergonha, ela tinha sido destruída. Aquele rei foi um caos.
Mas Davi fez uma aliança com Jonatas, e Davi disse: existe alguém da casa de Saul para que eu possa abençoá-la? E havia na casa de Saul, nas suas herdades ainda, um homem chamado Ziba, que administrava aquilo que restou de Saul. E existia um herdeiro ali chamado Mefibosete, que era aleijado dos pés. E na cultura judaica, naquele tempo, você ser aleijado, eles tinham em mente que você era alguém amaldiçoado por Deus e era desprezado na sociedade. Ele manda chamar Mefibosete, e Ziba, que era o administrador de tudo, vem junto. E Davi fala a Mefibosete, a Ziba: Ziba, tudo que você administra hoje, toda a equipe que você tem, todos os empregados para administrar essas questões de herdades de Saul, pode deixar que eu vou bancar todos eles. Mas a Mefibosete, o aleijado, esse vai comer na minha mesa todos os dias para sempre. Você sabe o que é botar a mesa? Porque a mesa devolve honra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pense agora numa pessoa que você conhece, que é simples, que é humilde, que tem baixa estima, ou que talvez esteja em depressão, ou uma pessoa que não consegue se valorizar. Você pode passar com uma Ferrari e dar carona para ela. Será uma carona que ela teve no teu carrão. Mas se você um dia preparar uma janta, uma mesa bonita, como você prepararia para o apóstolo Luiz Hermínio, convide essa pessoa, põe na sua mesa e diga que aquela janta é só para ela, e você vai mudar a história do coração dela. Porque a mesa devolve honra. Ela tem um poder de cura. Quantos sabem o que eu estou dizendo? Por isso que Jesus diz: quando você for fazer uma festa, não convide os amigos, não convide aqueles que podem te devolver alguma coisa. Ponha no seu banquete aqueles que não podem te devolver. Não é só uma questão de acumular algo no céu, é uma questão de curar o coração, porque a mesa é um lugar de devolver honra. Por isso que quando o filho pródigo chega em casa, o pai fala: vamos, matemos o novilho, comamos e bebamos, porque o filho voltou. Porque a mesa, ela tem um poder de restituir. É um princípio que Deus estabeleceu, e que talvez não houve necessidade de ser pregado. Mas nesse tempo, onde Satanás tem buscado roubar esse ponto de acesso à glória de Deus, que cura os relacionamentos numa casa, é uma voz que começa a se levantar. O altar, a mesa é um altar da família, aonde há uma manifestação do poder invisível de Deus, que gera cura e nutrição e manutenção dos relacionamentos. Amém? O próprio Jesus, o dia que ele precisou ter uma conversa muito importante com a sua equipe, com seus apóstolos, ele precisou ter uma conversa, talvez a mais importante de todas. Ele fez isso exatamente numa ceia. Ali ele precisava acertar algumas coisas. E ele fala algo muito tremendo. Ele diz: gente, desejei ardentemente cear essa ceia convosco. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Ele manda alguém preparar a mesa. Ele chama um dos seus e diz: olha, vai nessa tal rua, tal número, tal casa, e diz que o Senhor precisa cear com seus discípulos. Aquele dia não foi uma coisa: senta aí, vamos comer. Havia uma mesa toda preparada. Havia uma mesa com todos os cuidados. Eu estou tentando dizer, do ponto de vista prático, que não é uma refeição pela refeição. É você valorizar aquele momento que você coloca em cima da mesa. E quando eu falo que você coloca em cima da mesa, eu não estou falando de caviar e picanha, mas a maneira com que você trata aquele momento, aquele espaço. Porque de como você trata aquele momento, você comunica ao pão da presença que ele é bem-vindo e recebido, e há alguém que crê que ele pode vir fazer no coração daqueles que não crê a obra que ele deseja fazer. E ele precisava ter uma conversa muito importante com a sua equipe. Então ele manda preparar uma refeição.
porque ele sabe o que flui nessa hora. Ali ele precisava falar para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ali ele precisava perder um dos 12, Judas. Ali ele deu instruções poderosas sobre autoridade, sobre humildade, sobre ser o maior no reino. Até que todos são liberados. E ali Pedro tenta falar para Jesus: não, Senhor, jamais vou te trair. Esses aí podem te negar, mas eu vou até a morte contigo. E Jesus: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Acontece tudo isso, então realmente Pedro nega. Pedro vai para um lugar de arrependimento. Satanás vai atrás de Pedro para tentá-lo fazer o que conseguiu fazer com Judas. Sentir remorso e não arrependimento que recebe o perdão de Deus, mas um remorso que faz a pessoa a si mesmo se excluir do direito de ser perdoada por Deus e de se perdoar a si mesmo, que foi o que Judas fez. Judas jogou as moedas fora. E Judas, ele decidiu que ele não tinha mais o direito de ser perdoado por Jesus. Sabendo que Jesus o perdoava, ele a si mesmo não se perdoou. E agora o diabo foi com essa ofensa para cima de Pedro. Até que Jesus ressuscita. E Jesus vai ao encontro de Pedro. Pedro, ele estava pescando. Jesus aparece lá. Esse texto eu gostaria de ler com você, se você pudesse. João capítulo 21. João capítulo 21. Evangelho de João, versículo 21. Hoje eu entendo um pouco mais. A minha Lulu, ela tem um café que é famoso. As pessoas dizem: ah, o famoso café da Luciana. Hoje eu entendo. Tem que me render, e ela também, a entender que não tem a ver com o café. Tem a ver de que simplesmente aplicar um princípio sem mesmo conhecer o poder que estava por trás dele. E a gente por algum tempo achava que era nosso, porque as pessoas sentavam ali e diziam, e ainda dizem: o que acontece aqui? Depois as crianças perguntavam: pai, por que as visitas demoram tanto para ir embora aqui da nossa mesa? Porque os filhos, eles aturam um tempo, depois eles querem o pai e a mãe. E a Luciana sempre perguntava: também não sei, filha, porque as coisas importantes nós falamos em 1h30 e ficamos 6 horas ali, depois as outras horas não foram muita conversa. Mas se trata de um lugar que simplesmente o pão da presença se manifesta e cura corações. E João, eu falei capítulo 21, é isso? 21. Então nós vamos lá. Jesus aparece, está aqui. Cadê o 21? Meu Deus, ajuda, Senhor. Eu falei 21. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Deixa eu ver. É 21:1, né? Então eu devo ter errado, porque é 21:1. 21:1. Eu estou em Lucas, por isso que eu estou atrapalhado. Mas eu vou, vai dar certo, um dia vai dar certo. Tenha fé, meu irmão. João. Enfim, eu com o dedo estúpido desse, aqui é tudo tão sensível. João 21 disse o seguinte, versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Versículo 3. Então Simão Pedro disse: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também vamos nós pescar contigo.
Pedro voltou a pescar. O que Pedro fazia antes de servir Jesus? Ele pescava. Agora negou Jesus. O que ele voltou a fazer? Ele disse: Jesus desistiu de mim. Versículo 5. Perguntou-lhe Jesus, ou melhor, versículo 4: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele, porque ele estava ressuscitado. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Ó, Jesus atraindo eles para a mesa. Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos viram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Jesus já tinha armado uma mesa para sentar com eles. E também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Agora começa o processo de cura à mesa. Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou a Simão Pedro: filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus aparece para Pedro. Pedro está pescando. Jesus prepara uma mesa. Jesus pergunta quantas vezes para Pedro se ele o amava. Quantas vezes Pedro negou? Jesus começa o trabalho de curar o coração de Pedro. Ele prepara o pão, o peixe e senta. Porque a mesa foi sempre um lugar escolhido por Jesus para curar corações feridos, relacionamentos quebrados. A mesa é um lugar que existe um princípio divino, onde o pão da presença, quando comido, mesmo de forma imperceptível, rasga o véu e a glória do Shekinah de Deus chega para fazer coisas que nós não podemos. Um dia Jesus, também ressuscitado, começa a andar ao caminho de Emaús, encontra 2 dos seus discípulos e pergunta: o que está acontecendo? Você sabe a história? E eles dizem: como? Você é o único estrangeiro aqui que não sabe o que está acontecendo? Mataram Jesus, o Nazareno. Eles contam a história toda. E a Bíblia diz que Jesus começa a falar: mas não está escrito nas escrituras assim, assim, assim. E Jesus diz: agora foi embora. E eles dizem que a Bíblia fala e relata que eles insistem com Jesus: não, fica, coma conosco. Fica, coma conosco. Então Jesus aceita o convite e senta à mesa com eles. A Bíblia diz que Jesus pega o pão, rasga o pão e dá graças. E nessa hora, os olhos deles são abertos e eles conhecem que é o Senhor. E o Senhor desaparece da sua presença. Porque o pão físico que você come à sua mesa
na refeição com a sua família, tem poder de habilitar o pão da presença para trazer revelação do céu e trazer cura de coisas que nós não conseguimos fazer. Esses dias, Satanás tem roubado isso. Até a ceia, o princípio da ceia, não diz respeito só a isso. O princípio da ceia diz respeito a quando uma família se une em sua refeição. Ela aciona o princípio, ela aciona o pão da presença. Por isso que Apocalipse 19 fala a respeito daqueles que venceram para comer, cear a boda do Cordeiro. Quantos aqui têm esperança de estar naquela ceia, naquele dia? Deixa eu te dar uma dica. Começa a treinar na sua casa. Vai ser igual o pai e os seus filhos e seus irmãos que se amam, à roda da mesa, recomemorando o poder da salvação. Treine em casa, porque o céu para nós já começou. Torna tão importante para você o quanto Deus tornou importante o momento da mesa, a refeição com a família. Tire a televisão daquele lugar. Não passe tão corrido ali. Reajuste os seus horários. Faça algo ficar prazeroso. Por que você come a semana toda em cima de qualquer coisa junto com seus filhos, e quando chega a visita, você usa aquela mesa na sala? Não, usa ela todos os dias com o seu filho. E se algum dia a visita tiver que comer lá em cima daquele lugarzinho de mármore, tudo bem. Ainda que a Bíblia fala tão forte sobre hospitalidade. As cartas do Novo Testamento dizem tanto: sede hospitaleiro, sede hospitaleiro, sede hospitaleiro. Porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Porque uma das hospitalidades é que você oferece. Por isso que os anjos passaram por Abraão. Abraão não sabia que era anjo, mas ao passar, Abraão disse: por favor, não sigam viagem adiante. Antes, entre e comam comigo. E ele manda matar um novilho. Assim mesmo foi com Ló. Quando os homens se apresentam, eles: por favor, não vão embora, sentem comigo para comer. Porque o sentar à mesa aciona um princípio divino, onde o pão da presença, de uma forma invisível, cria nos corações nutrição, restauração, que fortalece uma família. O altar da mesa precisa ser reerguido dentro dos lares. Há um poder assim. É claro que nós não vamos falar do altar do leito hoje, e nem do altar da adoração, por causa do horário. Mas se nós pudermos, se você quiser saber de forma, as esposas que estão aqui, não sei se é prepotência minha, mas talvez seja só uma sinceridade do meu coração. Se você não tem muita habilidade nisso, converse com a minha Lulu, porque as questões práticas ela vai poder te ajudar. Eu estou só ressaltando aqui um fundamento espiritual acerca do altar da família chamado mesa. Se você puder ficar de pé comigo e com a Bíblia na mão, você abrir Apocalipse Apocalipse 3, por favor. Apocalipse é o último livro da Bíblia, você sabe. 3, capítulo 3. Apocalipse 3, versículo 20. O versículo é conhecido, mas eu faço questão de ler com você. O livro da revelação, onde Jesus se manifesta a João. Está escrito assim: eu quero que isso seja uma profecia, eu estou falando ao seu coração. Eu quero fazer uso dessa palavra como um profeta que profetiza para você. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, a voz foi falada nesta noite, e abrir a porta, entrarei em sua casa, sentarei em sua mesa, e cearei com ele, e ele comigo. Entrarei em sua, se abrir a porta, entrarei em sua casa, sentarei à mesa, e cearei com ele, e ele comigo. Esse mover invisível acontece todas as vezes que você se reúne a sua família, a hora da ceia, da janta, ou do almoço, ou daquele lugar, ou daquela refeição que pelo menos uma vez ao dia você se esforça para unir toda a sua família. Ali você abre a porta, ele entra, senta à mesa. Enquanto você come, sua casa ceia com ele, ele com você. Aleluia. Deus quer restaurar o princípio da mesa. Existe um livro chamado A Experiência da Mesa, de uma autora americana chamada Davis Dietz. Algo assim. Que fala sobre esse assunto da mesa. Tem uma palavra que nós temos ministrado já há algum tempo, e ela está gravada. O título é O homem, a glória de Deus, e a mulher, a glória do homem. Embora o título seja esse, da parte do 31% da ministração para frente, nós ministramos somente a respeito da questão da comida, o princípio espiritual da alimentação espiritual. Se você nunca ouviu essa ministração, se você puder adquirir esse DVD, você sabe que a queda do homem e da mulher lá no Éden foi uma questão de comida. E ali, se você assistir, você vai ver que até hoje a queda espiritual do homem, o que separa o homem entre a vida e a morte, depende do que ele se alimenta. Porque a questão de comida, qual foi a queda do jardim do Éden? Foi quem deu comida para quem? Quando o homem desistiu de comer do pão da presença que estava na árvore da vida, para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali ele caiu. E até hoje esse princípio subsiste. Quando o pão da presença não nos nutre a nossa casa, também há uma queda na família. E o que eu preciso fazer? Eu só preciso honrar esse momento. Não é um momento para você dizer, gente, não conversa, Jesus está aqui. Não é disso que eu estou falando. Muito pelo contrário. Torne esse momento um momento divertido. Torne esse momento um momento de brincadeiras também, porque libera a graça. Torne esse lugar. Agora eu tenho que falar com você, mulher. Você sabe que essa pegada é sua, ainda que seu marido seja um excelente cozinheiro, mas não foi exatamente a ele que Deus deu esse poder e dá aquele toque que chama as pessoas para aquele lugar. Eu não estou falando de comida, eu não estou falando de você fazer comida apetitosa, mas de você tornar aquele lugar. Por favor, eu quero profetizar em nome de Jesus na sua vida. Aquele jogo de louça, aquele jogo de talher, aquele jogo de copo separado para visita, se finda hoje. Ele começa a ser o uso diário da sua vida. Porque aquele altar precisa ser valorizado. Não se trata do quanto você gasta no que você põe em cima. Você sabe do que eu estou falando. Se trata de quanto que você honra e quanto que você lida com aquele momento. Recupera isso. O pão da redenção tem o poder de rasgar o véu e tocar a família de uma maneira tão poderosa. Eu sei, a sua vida é corrida. Muitas vezes passar no restaurante
e arrastar uma marmita é mais fácil. Ainda que você possa fazer isso, mesmo desde que você traga a mesa de alguma forma, o importante é o momento da mesa. Esse momento precisa ser recuperado dentro das famílias. Esposa, está na sua mão. Está na sua mão para gerar algumas mudanças. Os seus filhos precisam ser alimentados do pão da presença. E aí vou te dizer mais. Quando você orar, não agradeça só o pão que está em cima da mesa. Existe um agradecimento mais importante. Porque ele diz: todas as vezes que se reunirdes, todas as vezes que vos reunirdes, todas as vezes, vocês comam do pão, bebam do vinho. E por favor, aí vem a palavra: fazer isso em memória de mim. O lugar da mesa, a oração precisa ter como prioridade uma lembrança de reconhecimento à nossa redenção. E seu filho, com 8 meses na cadeirinha, está ouvindo você orar: Senhor, te agradecemos pela salvação, te agradecemos pela morte na cruz do Calvário, te agradecemos porque o Senhor libera condições de sermos uma família abençoada. Obrigado pela provisão e o pão da mesa. E aquilo, dia após dia, ele tem um memorial no seu banco, no seu consciente e inconsciente, e quantas camadas a psicologia conseguir reconhecer, que a hora da mesa é um lugar de reconhecer em memória dele a obra que ele fez, porque isso era a orientação da ceia. Por isso a igreja primitiva, todos os dias, no templo e no partir dos pão, no templo e no partir do pão, no templo e no partir do pão, porque o partir do pão revela algo em Deus que gera cura nos relacionamentos. Oh Pai, nós te louvamos, Senhor. Comigo, uma refeição. Olhe um para o outro, digo uma, pelo menos uma. Vamos comer toda a nossa casa, toda a nossa casa. Se um chega meio-dia, outro meio-dia e 15, outro 1h da tarde, nós vamos dar um jeito. Se não for o da manhã, vai ser o do meio-dia. Se não for o do meio-dia, vai ser o da noite. Mas uma refeição vai ser como a ceia do Senhor, em família, onde os corações são conectados, aonde o pão da presença entra. Ali a cura, ali a restauração, ali a família edificada. Não deixe o diabo roubar esse altar que fortalece e nutre poderosamente a sua casa. Numa outra oportunidade, vamos falar do altar que é o leito e do altar de adoração do casal. Pai, nós te louvamos, Senhor. Senhor, eu oro nesta noite. Eu oro por cada família, Senhor. Eu declaro o pão da presença, o pão da redenção, o pão vivo que desceu do céu, sendo manifesto. Esse fundamento sendo restaurado no lar. Esse fundamento que não diz respeito a uma cultura da família, não diz respeito a uma cultura, a uma tradição, mas um princípio que Deus estabeleceu. O princípio da mesa. Um
lugar de restauração, um lugar do mover invisível de Deus, um lugar onde Ele obra com o seu Espírito. Deixa o céu vir, gente. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Nos céus, deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu casal que de alguma forma perdeu esse momento, tem esse altar, se não está totalmente em ruínas, mas se está abalado de alguma forma. A guerra entre Israel e Amalequita, a guerra entre Israel e Baal, sempre foi uma guerra de altares. Então não pense que se você começar a tratar esse momento diferente, do dia para a noite, você vai ter os resultados que você espera. Não. Talvez você vai precisar ter a insistência que os discípulos de Emaús tiveram. Eles disseram: não, Senhor, não vai. Não, Senhor, não vai. Eles insistiram, até que o pão da presença foi aberto. Talvez vai te custar alguma dedicação, que no primeiro momento o seu retorno vai ser desprezo, o seu retorno vai ser desconsideração pelo seu esforço. Mas entenda, não é contra carne e sangue que você está lutando. Você está estabelecendo um altar, porque você está numa guerra de altares. Porque altar estabelece trono, e trono estabelece quem governa, porque trono está ligado à autoridade. Por isso que Jesus, nesse dia da ceia, diz: meu Pai me confiou um reino, e eu vos confio a vós, para que um dia sentais comigo, comeis na minha mesa, e também assentais no trono para julgar as nações. Porque altar estabelece trono, trono estabelece governo. Então você vai estar numa guerra de altares, mas Baal precisa cair, porque Jeová é Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que a graça de Deus, ela cresça poderosamente na sua vida.